Salve, rapaziada, tudo bem? Professor Wesley, e hoje a gente vai fazer uma questãozinha de filosofia. Peço a vocês que vocês nos sigam nas redes sociais, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para vocês terem aí as notificações dos nossos conteúdos. Beleza? Bom, sempre levando em consideração a prova, o caderno, azul da prova do Enem de primeira aplicação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão 26 da prova do Enem de 2015. Vamos ao texto? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontrem um homem manifestadamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa, igualmente, aspirar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles... Galera, como eu tinha falado para vocês, filosofia você tem que entender as correntes de pensamento. E o Hobbes é tido como um pensador contratualista. Então a gente está falando aqui da corrente de pensamento, da teoria contratualista. Nas últimas 5 provas do Enem, onde a gente teve 24 questões de filosofia, essa corrente de pensamento caiu em 2 oportunidades, totalizando aí 8,3% de todas as questões de filosofia nesses últimos anos, tá? Bom, o que é uma teoria contratualista? O que os contratualistas estão defendendo? Que a cidade, o Estado, a sociedade não é um desenvolvimento natural, não, como achava Aristóteles. Aristóteles falava na antiguidade que o Estado, que a polis, seria nada mais, nada menos do que um desenvolvimento natural daquilo que estava em tendência, inscrito na natureza humana. O ser humano, para Aristóteles, era um animal político, era um animal racional. Então, veja, a cidade é como se fosse um desdobramento natural. O Hobbes e os contratualistas vão dizer, na verdade, que não. Que o Estado, a sociedade, pelo menos as leis que vão reger essa sociedade, elas advêm aí de um pacto artificial, não é natural, artificial deliberado pelos homens, pelos indivíduos, tá? Então, um pacto. A sociedade civil, o Estado, é fruto de um pacto entre os indivíduos racionais. Tranquilo? Agora, o Hobbes vai ter uma leitura específica sobre o estado de natureza, sobre esse momento anterior à própria constituição do Estado. Como é que era, segundo Hobbes, o estado de natureza? Ele vai imaginar uma situação hipotética, onde, no estado de natureza, os seres humanos não são primordialmente racionais, não, muito pelo contrário. Os seres humanos são muito passionais, a gente é movido por paixões e desejos. Ele dá o exemplo no seu livro, o Leviatã, a grande obra do Hobbes, quando ele fala da criança. A criança estaria mais próxima aí do estado de natureza. E o que a criança quer, galera? Ela quer o quê? Tudo. Quando? Agora. Então, com o tempo, ela vai perceber, ela vai introjetar determinadas leis, regras para a convivência. Mas ali ela estaria mais próximo do estado de natureza. Isso mostra como a gente é, por natureza, paixão. Depois vem a racionalidade, também somos racionais, mas isso vem depois, isso vem com o tempo, tá? Estado de natureza, portanto, a gente é movido por paixões. E mais, por natureza, a gente não é político, não. A gente é antissocial, a gente se mata por natureza. A gente entrega nossas próprias, digamos assim, tendências naturais, a gente se mata. No final das contas, essa mistura entre paixão e sermos antissociais vai gerar o que ele vai chamar da guerra de todos contra todos. A guerra que existiria aí no interior do estado de natureza. O ser humano não teria nenhum predador natural a não ser ele mesmo. Então, outra frase do Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, é uma espécie de caos que existe nesse momento pré-social, pré-contrato, no estado de natureza. Agora, por que a gente vai entrar num contrato
Quais são os benefícios que o contrato dá para a coletividade? Galera, o Hobbes, ele vai fazer um estudo sobre a nossa natureza, né? E vai questionar, de fato, a concepção de natureza humana que o Aristóteles estava dando para a gente. E ele vai dizer o seguinte, cara, nós temos um desejo mais fundamental, uma paixão mais primordial, que seria a paixão de permanecermos vivos. Então, o principal desejo que vai fazer com que você saia desse estado de natureza caótico é o desejo que você tem de preservar a própria vida, né? É justamente isso que faz com que você saia do estado de natureza, entre num pacto, entre num contrato e que você dê aí origem e aceite, né, as leis do Estado, né? Então, o contrato civil, ele é organizado e você entra na sociedade, no Estado civil regido pelas leis, tá? E esse soberano, que vai receber esse poder dos indivíduos, ele vai impor a paz pela violência que ele vai ter concentrada em suas mãos, ou seja, pela espada. Não adianta eu dar autoridade a um soberano sem dar poder de violência para ele. Então os indivíduos vão dar o seu poder de violência, que são os seus poderes de violência que são naturais, para esse soberano, que pode ser uma assembleia ou um rei, e ele vai impor a paz, vai colocar as leis e vai impor o cumprimento dessas leis. Vamos voltar ao texto? Para Hobbes, o comando. Para Hobbes, antes da construção da sociedade civil, antes, ou seja, no estado de natureza, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles A. entravam em conflito, B. recorriam aos clérigos, C. consultavam os anciões, D. apelavam aos governantes, E. exerciam a solidariedade. Bom, C não. Exercer solidariedade, a gente já viu que não, porque a gente é paixão, a gente é desejo por natureza, né? A gente é antissocial. D. apelavam aos governantes. Que governante? Não tem governo ainda. C. consultavam os anciões. Não, né? Não tem nenhuma menção aí, algum tipo de inclinação a pessoas que têm mais idade, né? Muito pelo contrário, né? B. recorriam aos clérigos. Também não tem nenhum aspecto religioso aqui nesse texto do Hobbes. Gabarito, então, letra A. Entravam em conflito naquele caos que é o estado de natureza hobbesiano. Beleza? É isso, meus queridos. Beijo no coração e até a próxima.